Olá, sejam bem-vindos. Gostaria de convidar vocês para o nosso primeiro encontro virtual de 2021, que é uma aula do professor Willy Bolle sobre a importância da obra de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt é até hoje um dos alemães mais conhecidos e famosos. Fundações, escolas, ruas, selos, entre outros, e até uma corrente oceânica receberam o seu nome. Ele era considerado o explorador, viajante e cientista mais influente da sua época. Espero que aproveitem a aula do professor Willy. Ele é professor titular sênior de literatura na Universidade de São Paulo. É autor de uma trilogia que apresenta uma topografia cultural do Brasil. Fisiognomia da Metrópole Moderna, 1994, Grande Sertão BR, o Romance da Formação do Brasil, 2004, e Boca do Amazonas, de 2020. Aproveitem a aula. Sejam todos muito bem-vindos a esta aula pública sobre a importância da obra de Alexander von Humboldt. Eu agradeço muito pelo convite de dar essa conferência. Alexander von Humboldt é considerado o maior pesquisador viajante de todos os tempos. Tanto assim que ele foi apelidado o segundo descobridor da América. Contudo, quando ele chegou em 1800 na fronteira da Venezuela com o Brasil, ele foi impedido pelas autoridades de entrar neste país, porque elas suspeitaram que Humboldt fosse um espião a serviço da Espanha, que era então a principal potência rival de Portugal. Quem se encarregou de pesquisar o Brasil foram os viajantes alemães Spix e Martius, que percorreram o país entre 1817 e 1820 e tomaram a obra de Humboldt como referência e modelo. A importância da obra de Humboldt é atestada pela sua intensa recepção no meio científico internacional e também pela sua repercussão na literatura latino-americana, inclusive a brasileira. Por ocasião dos 250 anos do nascimento de Humboldt, foi organizado no ano retrasado, em 2019, o ano Alexander von Humboldt. Houve várias exposições, como esta aqui, no museu na cidade de Berlim. E também houve uma ampla programação de eventos que vocês podem consultar nesse website aqui. E também nesse evento houve o lançamento e relançamento de importantes obras, como este manual Alexander von Humboldt, onde é apresentada a sua vida, a sua obra e a repercussão da obra. E essa biografia escrita por Frank Hall, ricamente ilustrada. Então, pelo seu estudo do mundo numa perspectiva científica multidisciplinar, intercultural e global, a obra de Humboldt é um forte incentivo para o intercâmbio de ideias e um convívio pacífico entre as diversas culturas da nossa terra. Eu passo agora a ilustrar a importância da obra de Humboldt com detalhes concretos de sua vida e obra, apresentando em ordem cronológica os dados mais importantes. Então, o primeiro bloco vai ser da infância de Humboldt no bairro de Tegel, em Berlim, até a sua viagem pela América tropical. Alexander von Humboldt nasceu em 14 de setembro de 1769. Ele e seu
irmão Wilhelm, 2 anos mais velho, faziam parte de uma família aristocrática da Prússia. Eles moravam no centro de Berlim, mas frequentavam também uma propriedade da família nos arredores da cidade, no norte, na aldeia de Tegel, à beira de um lago cercado de florestas e de campos. A educação dos 2 meninos ficava a cargo de professores particulares, que ensinavam francês, latim, grego, filosofia, religião, matemática, biologia e assuntos econômicos. O jovem Alexander, que costumava percorrer a natureza em torno do castelo para colecionar plantas e animais, foi apelidado o pequeno farmacêutico. Aqui nós temos uma vista do castelo de Tegel naqueles anos 1780. E aqui uma maquete, um mapa maquete do norte de Berlim no fim da Idade Média. Então, vocês têm no centro o lago de Tegel, à beira do lago, a aldeia. De lá de cima vem o riacho Flis, que nós vamos ver ainda, e tem várias, nos arredores, várias aldeias que foram fundadas na Idade Média. Aqui o lago e o bairro de Tegel nos dias atuais. Eu tive o prazer de passar a minha infância e adolescência nesse bairro, a uns 3 quilômetros de onde se encontra o castelo da família Humboldt, que se apresenta assim, hoje em dia, e está aberto à visitação pública. Aqui, para vocês terem também uma ideia de um campo ao lado do riacho Flis, né, e onde se pode colher, como Humboldt fez, onde se pode colher gramíneas e outras plantas. No final da adolescência, Humboldt e seu irmão, que é o Alexander e Wilhelm, foram introduzidos aos círculos intelectuais de Berlim. Aqui, uma gravura do centro da capital da Prússia por volta daqueles anos 1780. Aos 20 anos, Humboldt iniciou seus estudos acadêmicos. Ele estudou na renomada Universidade de Göttingen, economia, línguas, literatura e ciências da natureza. Aí você já tem um exemplo de estudos interdisciplinares. Em 1790, Alexander acompanhou o famoso viajante Georg Forster, que tinha dado a volta ao redor da Terra, e com ele desceu pelo rio Reno, conhecendo a Holanda e a Bélgica. Eles visitaram também a Inglaterra e a França. E em Paris, um ano após a tomada da Bastilha, Humboldt se entusiasmou com as ideias da Revolução, principalmente a ideia da liberdade. Em seguida, Humboldt estudou na Academia de Minas, em Freiberg, e se formou, então, inspetor de Minas e começou a trabalhar nesse cargo. Naquela época também, os irmãos Humboldt tiveram contato com os escritores Schiller, à esquerda, e Goethe, à direita. Alexander compartilhava com Goethe a visão, ao mesmo tempo, científica e poética da natureza. Em 1796, Humboldt, então, tinha 27 anos, faleceu a sua mãe. E como ele era herdeiro de uma considerável fortuna, ele abandonou o seu cargo de inspetor de Minas para tornar-se um cientista independente. O maior desejo dele era conhecer a América tropical. E ele preparou detalhadamente essa viagem, reunindo um conjunto dos então mais avançados instrumentos de medição. Em Paris, conheceu o botânico Aimé Bonpland, igualmente interessado em realizar essa viagem. Os dois foram então até a corte de Madrid e obtiveram do rei da Espanha a autorização
de fazer uma viagem de pesquisa pelas colônias da América, principalmente para realizar estudos mineralógicos e botânicos. Aqui, então, o trajeto da viagem de Humboldt e Bonpland pela América. Então, do lado mais próximo, ainda virado para a Europa, eles viajaram durante mais de um ano pela Venezuela, depois foram até a ilha de Cuba, aí está a capital Havana. De lá voltaram para o continente sul-americano, no porto de Cartagena, atual Colômbia. Viajaram pela Cordilheira dos Andes, pelos atuais países Colômbia, Equador e Peru. E de Peru embarcaram em direção ao México, onde permaneceram mais um ano. Do México, mais a volta então em direção à Europa, mais uma breve estadia em Havana e uma breve passagem também pelos Estados Unidos, onde Alexander von Humboldt conversou com o então presidente daquele país. Vamos agora ver em detalhe essa viagem. Então, o principal documento é o relato, aqui traduzo do francês, a obra de Humboldt. Humboldt resolveu, então, depois do retorno, viver em Paris, viveu ali mais de 20 anos, porque Paris era a metrópole das ciências, e ele publicou em francês porque era uma língua de circulação internacional. E tudo isso ele financiou com os seus recursos. Então, esse relato de viagem é a relação histórica da viagem pelas regiões equinoxiais do novo continente, publicado em 3 volumes. O primeiro todos eles tratam de alguma maneira da Venezuela. O primeiro focaliza o litoral e Caracas. O segundo, as savanas, que são os llanos, o rio Orinoco até o Rio Negro e o Cassiquiare, que faz a ligação entre os dois rios. Já no último volume, no terceiro volume, Humboldt se despede da Venezuela, viaja em direção à capital da ilha de Cuba e publica. Esse terceiro volume acaba coincidindo com um ensaio próprio, um ensaio político sobre a ilha de Cuba. Então, aqui o mapa da travessia da Venezuela, onde Humboldt e Bonpland permaneceram quase um ano e meio. Então, lá em cima, vocês têm a região do litoral, depois eles atravessam os llanos, e todos esses agora são 3 paisagens que são típicos de toda a América do Sul, né? Uma região litorânea com sua capital, né? Como a gente encontra também no Brasil, no Rio de Janeiro, ou no Peru, no caso de Lima. As savanas, né? Os llanos, esses llanos correspondem no Brasil os sertões, e a floresta tropical às margens do rio Orinoco, que Humboldt sobe. E, como já disse, na fronteira com o Brasil, ele é impedido de entrar. Então, aqui em detalhe, a subida pelo rio Orinoco, pelas cataratas de Atures e Maipures. Depois ele sobe por um afluente do Atabapo, e aí no outro mapa vocês veem que esse Atabapo depois tem ainda um istmo a atravessar, mas aí Humboldt e Bonpland chegam ao Rio Negro, aí está São Carlos, a estação, o posto de fronteira, a fortaleza de fronteira dos domínios espanhóis. E aí Humboldt é barrado de entrar no Brasil. Ele pega então essa ligação entre os dois rios, Negro e Orinoco, e volta descendo pelo Orinoco até o litoral, e de lá então a viagem pelo mar, pelo Caribe, até a ilha de Cuba. Então, como já disse, o terceiro volume do relato de viagem se transforma num livro próprio, ensaio político sobre a ilha de Cuba, e nesse livro Humboldt critica a escravidão como o maior crime cometido contra a humanidade.
Aqui a gravura mostra a diferença de classes entre senhores e escravos. Um outro desdobramento importante do relato de viagem é a coletânea de ensaios quadros da natureza, que Humboldt resolveu publicar em alemão, Ansichten der Natur. Nesse livro destacam-se estes 4 ensaios sobre as estepes e os desertos, a vida noturna dos animais na floresta, as cataratas do rio Orinoco em Atures e Maipures e, finalmente, o altiplano de Cajamar, já nos Andes. Então, vou comentar brevemente cada um desses ensaios. O conhecimento das savanas da Venezuela foi um importante estímulo para Humboldt escrever um ensaio sobre as estepes e os desertos. E aí, então, ele apresenta esse tipo de paisagem numa perspectiva global. Aqui vocês têm uma ideia da extensão dos llanos e uma extensão muito maior ainda é a das estepes, marcadas aqui em azul, né? Desde a Ásia Central, né? Desde a região vizinha da Mongólia e da China, atravessando toda a Sibéria russa até perto do centro da Europa. Quanto ao outro bioma, a floresta tropical, as margens do Orinoco e do Cassiquiaro, ele inspirou o ensaio A Vida Noturna dos Animais na Floresta. E um terceiro ensaio, ao descrever as cataratas de Atures e Maipures no Orinoco, Humboldt estuda também a cultura dos indígenas. Então, estou citando aqui, as cataratas são o local de uma tribo extinta. Eles, Humboldt e Bonpland, contaram 600 esqueletos. E em Maipures vive ainda um papagaio. Os indígenas não entendem o que ele diz, por quê? Porque ele fala ainda a língua dos Atures. E esta informação de Humboldt foi aproveitada na construção de uma das principais obras da literatura brasileira, a saber, o Macunaíma, de Mário de Andrade. Eu cito um trecho do epílogo. Morreu a tribo Tapanhumas, um silêncio imenso à beira do Uraricuera. De repente, um papagaio. Ele principiou falando. A tribo se acabara. Macunaíma subira para o céu. O papagaio preservava as falas e os feitos do herói. Tudo ele contou para o homem, que sou eu. Eu botei a boca no mundo, cantando as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Então, de Cuba, os viajantes reembarcaram em direção à América do Sul, desceram no porto de Cartagena, na Colômbia, e de lá foram até a capital. Essa viagem, essa travessia das cordilheiras é detalhadamente descrita no livro, publicado também em francês, Vistas das Cordilheiras e Monumentos dos Povos Indígenas da América. Então eu passo agora para o segundo bloco, a viagem pelos Andes e pelo México. Aqui, para vocês poderem acompanhar, então, no mapa, lá em cima, Bogotá, capital da Colômbia. Eles passaram por Quito, pela linha do Equador, né? Quito, a capital do Equador, se localiza praticamente em cima do Equador, e foram, no primeiro momento, até a montanha do Chimborazo. Aqui, então, uma gravura dessa imponente montanha, que na época era tida como a montanha mais alta do mundo. 6.310 metros. Humboldt e seus companheiros tentaram chegar até o pico, mas antes, uns 400 metros antes, na altura de 5.415 metros, houve uma grande fenda
então eles só puderam chegar até ali. O Chimborazo foi a causa de mais um desdobramento do relato do pesquisador viajante, a saber, a coletânea de escritos sobre a geografia das plantas. Já vamos ver um quadro onde Humboldt apresenta uma descrição da vegetação da Terra numa perspectiva global. Ele toma como referência o Chimborazo e mostra como nas diversas altitudes se distribuem plantas que se encontram em todas as zonas climáticas e latitudes do nosso planeta. Aqui está o mapa. Então, vocês têm ali o Chimborazo, né? E desde o nível do mar, né, onde já começa a ter densas florestas, essas florestas continuam até mais ou menos uns 3.000 metros, depois passam a prevalecer os arbustos e depois só os gramíneos até a zona da neve eterna. Então, como já apresentei a capa desse livro Vista das Cordilheiras, e vocês veem, o ano de publicação coincide assim, com o início do relato de viagem. É o livro mais bonito de Humboldt, a gente pode chamá-lo de um livro museu com 69 pranchas coloridas. Aí vocês têm então retratos, gravuras das paisagens dos Andes do México, uma descrição detalhada das relações entre natureza e cultura. Há documentos variados da escrita hieroglífica inventada pelos astecas e há também uma valorização da cultura dos incas, cito Humboldt. Trata-se de um povo que nós, europeus, não temos o direito de chamar de bárbaro. E há também, como nós vamos ver, uma visão crítica da conquista. Continuando o mapa, então nós estávamos no Chimborazo, agora vamos entrar do território do Equador atual para o do Peru, chegando então até a cidade de Cajamarca, né, situada num altiplano. Essa cidade era a residência do chefe inca Atahualpa. Aproveito aqui para inserir o mapa dos principais sítios arqueológicos do Peru num livro de arqueologia atual. A capital do Império Inca era Cusco, localizada mais ao sul, para o interior. A capital atual, Lima, fica no litoral. E então, ali, Humboldt vai falar também da dinastia dos Inca, que começou a reger aquela região, extensa região, a partir de 1150. Aqui, então, uma gravura do livro, né, onde eles documentam uma das casas do Inca, no caso em Cañar, uma das casas usadas durante as viagens por estradas que eram excelentes. Humboldt, então, nesse ensaio, fala do fim do Império dos Inca, né? Os espanhóis chegaram no litoral do Peru em 1532, sob o comando de Francisco Pizarro. O chefe inca foi Atahualpa, e a tropa de Francisco Pizarro, por causa das armas de fogo e também do uso de cavalos, venceu o exército dos Incas. Então, com isso, o chefe Atahualpa ficou preso e ele recebeu com os espanhóis a promessa de ser liberado contanto que ele pagasse um resgate. E nós vamos aqui, o resgate consistia que ele, Atahualpa, enchesse o seu quarto de ouro até a altura que conseguiu alcançar com a mão. Os
Atahualpa cumpriu a promessa, mas os espanhóis não. Atahualpa foi estrangulado pelos espanhóis em agosto de 1533 e Humboldt comenta que Cajamarca foi o local do drama mais sangrento da conquista. Depois, então, do Peru, do Império Inca, Humboldt e Bonpland viajaram até o México, onde eles ficaram durante um ano. Então, chegaram no Pacífico, no porto de Acapulco, subiram até a cidade do México, a maior cidade, então, em toda a América. Foram fazer expedições para as montanhas, indo até os vulcões, o vulcão do Jorullo, que nós vamos ver numa gravura, e foram conhecer também, principalmente entre a cidade do México e Puebla, várias pirâmides construídas pelos astecas. E, no fim, embarcaram no Caribe, no porto de Veracruz. Vamos ver detalhes. Sobre o México, Humboldt publicou 2 livros paralelos. O já referido Vistas das Cordilheiras e aqui está a edição alemã, a edição francesa original chama-se Ensaio Político, novamente um ensaio político, como o livro sobre Cuba, mas dessa vez sobre a Nova Espanha, que era o nome dado pelos conquistadores ao México. E os temas comuns dos 2 livros são dados da geografia e da história. Aqui, nessa gravura, estamos vendo Humboldt e seus companheiros perto do vulcão Jorullo. Humboldt estudou detalhadamente os vulcões até o fim da Terra, até o fim da sua vida. Quanto à história do México, aqui nós temos uma gravura de uma das pirâmides, no caso a de Cholula, perto da cidade de Puebla. E aí convém relembrar que os povos mais antigos do México foram os Olmecas e os Toltecas, e depois, em 1087, atestada a chegada do povo dos astecas, que fundaram a cidade do México em 1325, chamando-a de Tenochtitlan. E aqui já tem as marcas da mesma cidade do México, as marcas da conquista pelos espanhóis. No fundo, novamente, montanhas e vulcões. O último rei dos astecas foi Montezuma II. Quando desembarcou a tropa dos espanhóis sob o comando de Hernán Cortés, os astecas, inclusive o chefe Montezuma, acreditaram que eram filhos do sol, né? E com isso, e também com a superioridade já mencionada das armas de fogo e dos cavalos, os espanhóis acabaram conquistando a capital dos astecas em 1521. Humboldt realça e valoriza na cultura asteca a invenção do calendário e também da escrita hieroglífica. Aqui nós temos nessa escrita os signos dos 22 dias, que eram a maneira como eles dividiram o tempo. 22 dias de cada mês. E com isso, reunindo contagem de tempo e também a escrita, eles conseguiram, então, gravar a sua história, né? Então, aqui, eles nesse quadro, vocês veem que essa história começa na era do dilúvio, né? Lá em cima à esquerda nós temos uma imagem do dilúvio, e aí tem um longo caminho dos astecas até chegarem na construção da cidade do México, né? Que eles chamaram de Tenochtitlan. E aqui, só para vocês poderem ver melhor, eu inverti o quadro e aumentei. Aqui nós temos, então, a construção da capital do México. Em outros exemplos dessa escrita hieroglífica, nós estamos vendo detalhes de como funcionava esse regime teocrático. Então, ele era caracterizado pela
adoração dos ídolos e a submissão às autoridades, que eram autoridades ao mesmo tempo teocráticas e mundanas. E esse regime era caracterizado por sacrifícios humanos. Aqui também alguns exemplos da história cotidiana, né? Sobre, no caso, profissões, a mãe ensinando a filha a costurar, o pai ensinando o ofício de ourives, né? E aqui também um pescador exercendo a sua profissão. Então, como já mencionei, esse livro Vista, ao lado desse livro Vista das Cordilheiras, há outro livro, o Ensaio Político sobre a Nova Espanha, onde Humboldt descreve o país mais populoso e de maior poder econômico entre as colônias espanholas. Nós já vimos exemplos da geografia, basta então lembrar que há também informações nesse livro sobre divisão administrativa, população em principais cidades e das atividades econômicas. Eu vou mostrar alguns detalhes, né? Em agricultura, mineração, manufaturas e comércio, e depois o livro conclui com informações sobre e estatísticas sobre as receitas do Estado e da defesa militar. Lembrando que Humboldt, que defendeu a independência das colônias, né, o México chegou, através de uma guerra, a conquistar a sua independência no início dos anos 1820. Aqui, então, como vocês sabem, Humboldt era inspetor de minas, né, e ele achou inconveniente esse risco ao qual, vejam, o perigo que os trabalhadores indígenas então corriam ao subir por esse tipo de degraus numa mina, e Humboldt então fez sugestões para o governo de melhorar as condições desses trabalhadores. Nesse mapa vocês veem as rotas do ouro, né? Do ouro que circulava do México, né? De toda então, a América Central e também da América do Sul para o mundo, principalmente em direção à Europa. E aí, quando a gente for comparar os números, a produção de ouro e prata do México era algo como 4 vezes maior que a do Brasil. E, finalmente, né, nós temos que lembrar, isso ocorreu mais de 40 anos depois da viagem de Humboldt, mas como ele fez assim mapas detalhados, vale lembrar que em 1846 estourou com a independência do Texas, estourou uma guerra entre Estados Unidos e o México. Os Estados Unidos venceram essa guerra e, com isso, adquiriram territórios imensos. Além do Texas e da região entre Texas e Novo México, também a riquíssima Califórnia e, com isso, o acesso até o Pacífico. E, como a gente pode ler nas obras sobre Humboldt, sem dúvida, durante a estadia, a conversa e as informações que Humboldt deu para o presidente dos Estados Unidos, esses mapas detalhados do México foram aproveitados também pelos militares norte-americanos. Eu passo à última parte desta aula, em que vamos focalizar o estudo de continentes e do cosmos por Alexander von Humboldt. Então, como vocês já sabem, ele viveu, depois da viagem pela América, mais de 20 anos em Paris, né? Publicou sobretudo em francês e manteve muitos contatos científicos, que ele continuou até o fim da vida, mas com a viagem e essas extensas publicações, ele gastou toda a sua fortuna. Foi obrigado, então, de voltar para a sua cidade de origem, para Berlim,
e trabalhar a serviço do rei da Prússia. Mas ele pode manter as suas atividades científicas, tanto assim que naqueles 2 anos, 1827 e 1828, ele deu na Universidade de Berlim as famosas Kosmos-Vorlesungen, um ciclo de conferências sobre geografia física, conferências que inclusive prepararam a sua obra principal. Então, nos últimos 30 anos de sua vida, né, Humboldt morreu em 1859, aos 90 anos. Ele se dedicou a redigir livros sobre os continentes América, né, completando as publicações que nós já vimos, mas também sobre a Ásia, e a escrever, então, a sua obra principal, o Cosmos. Aqui, Humboldt, já idoso, no seu gabinete de estudos em Berlim, então, cercado de uma imensa biblioteca e de mapas, um montão de mapas, aí também tem um globo e outros coletâneas de suas viagens. Então, com relação aos continentes, nós já vimos o relato sobre a viagem pela América tropical e seus desdobramentos, e então ele acaba, nesses anos de Berlim, a publicar também em alemão um livro que eu vou traduzir. O título é uma investigação crítica sobre o desenvolvimento histórico dos conhecimentos geográficos do Novo Mundo e sobre os progressos da astronomia náutica nos séculos XV e XVI. Humboldt realizou também uma viagem pelo outro continente. A América é o continente do hemisfério ocidental e a Ásia o maior continente do hemisfério oriental. Então, Humboldt recebeu esse convite de expedição por parte do czar da Rússia, e então ele fez essa viagem até, assim, pela Sibéria adentro, até as fronteiras com a China, acompanhado pelo geólogo Gustav Rose e o biólogo Christian Ehrenberg. Aqui, 2 gravuras, eles estudaram as minas de ouro nas montanhas do Ural, né, na divisa entre Europa e Ásia, e atravessaram as estepes da Sibéria. Então, o retrato desse continente Ásia está contido no livro que saiu nas 2 línguas, em francês e em alemão, Ásia Central, onde Humboldt descreve sobretudo as cadeias de montanhas e a climatologia comparada. Na introdução tem uma descrição mais de interesse mais geral sobre esta viagem. E finalmente chegamos à obra magna de Humboldt, o Cosmos, né? Subtítulo Ensaio de uma descrição física do mundo. Então, esse livro essa obra é subdividida em 5 volumes. O primeiro foi publicado em 1845, onde Humboldt dá uma introdução à forma científica de uma descrição física do mundo. O segundo volume, eu acho o mais interessante. Ele mostra como as diversas culturas em torno do Mediterrâneo contribuíram, não só em torno do Mediterrâneo, ele mostra isso também com relação à cultura, as culturas da América e da Ásia, contribuíram, os chineses no caso, contribuíram para uma história de uma visão física do mundo. Depois ele amplia a perspectiva e descreve o planeta Terra no sistema solar e no mundo das estrelas em geral. Depois, os últimos 2 volumes, 4 e 5, o 5º foi publicado depois da morte dele,
focalizam os fenômenos telúricos, o cerne da Terra e sua superfície, os vulcões e os tipos de montanha. Mas como Humboldt deixa bem claro, desde o início, o foco principal é o lugar da humanidade neste planeta Terra e neste universo. Aqui eu falei que a parte mais interessante é a contribuição das diversas culturas, no caso, as culturas em torno do Mediterrâneo, que é justamente um lugar que reúne 3 continentes, Europa, Ásia e África. Então ele descreve as contribuições dos gregos, fenícios, persas, egípcios, israelitas, árabes e romanos. É uma bela amostra do trabalho intercultural de Humboldt. Então, agora vou resumir em 10 itens a importância da obra de Alexander von Humboldt que nós acompanhamos durante esse percurso. Então, em primeiro lugar, a gente pode realçar que as informações científicas são combinadas com temas de interesse público geral. O segundo ponto é o diálogo entre as diversas disciplinas, né? Principalmente as ciências humanas e as ciências da natureza. Quanto à natureza, ele reúne, como nós já vimos no encontro com Goethe e também em vários ensaios, ele reúne estudo científico e percepção estética. Isso desperta nos leitores também um amor pela natureza e, com isso, quarto item, o engajamento pela preservação do meio ambiente. Humboldt tem sido destacado como um pioneiro nesse campo dos estudos do meio ambiente e da ecologia. Como nós vimos também, quinto item, Humboldt criticou decididamente os crimes, sobretudo a escravização, cometidos pelos colonizadores e se engajou, sexto item, pela independência das colônias. A postura dele com relação às culturas no nosso planeta Terra é cosmopolita. Então, é uma negação, uma superação do eurocentrismo e uma preparação do enfoque pós-colonial. Humboldt valorizou todas as culturas. E, como nós já vimos, desde praticamente o início, a visão do nosso planeta é global. E, penúltimo item, não só ele estudou a Terra numa visão global, mas mostrou a Terra numa visão muito mais ampla no universo sideral. E, por último, cabe destacar o intercâmbio que Humboldt teve desde o início com outros cientistas, a parceria com Bonpland, também o diálogo com Charles Darwin, e ele fomentou jovens pesquisadores talentosos e o que mostra isso até hoje em dia é a Fundação Alexander von Humboldt. Então, com tudo isso, a obra de Alexander von Humboldt é um forte incentivo para um convívio pacífico e um intercâmbio de ideias entre as diversas culturas do nosso planeta. Aqui mais 2 sugestões de leitura sobre a globalização, que caracteriza a obra de Humboldt, esse estudo de Ottmar Ette, professor da Universidade de Potsdam, e sobre o papel de Humboldt pela preservação da natureza e como precursor, inclusive, de parques naturais. Esse livro da Andrea Wulf, que foi traduzido para diversas línguas e que se chama, então, A Invenção da Natureza, subtítulo A Vida e as Descobertas de Alexander von Humboldt. Eu concluo esta apresentação, esta aula, com esta fotografia da entrada da Universidade Humboldt, no centro de Berlim. À esquerda, vocês têm a estátua do fundador, Wilhelm von Humboldt, e à direita, a estátua de Alexander. Eu faço votos que vocês, jovens talentos, consigam fazer um estágio de pesquisa nessa universidade de excelência. Muito obrigado pela sua atenção.
O Instituto Matthew-Staden agradece o professor Willy Bolle pela interessante palestra sobre a obra de Alexander von Humboldt. Esperamos ter despertado seu interesse em um homem muito à frente de seu tempo. Não podemos perder a oportunidade de mencionar a nossa exposição virtual Wunderschön, as maravilhosas viagens de Arabella e Irani, viajantes e pesquisadores alemães do século XIX, que pode ser acessada através do site do Instituto, www.martiusstaden.org.br. Para acompanhar a nossa programação cultural, basta seguir-nos nas nossas redes sociais. Por favor, não se esqueça de responder a pesquisa nos comentários sobre a palestra do dia de hoje aqui no nosso canal do YouTube.